Olá, estudantes da segunda série. Nessa aula, nós vamos fazer uma aula bem especial para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Enzio, e juntos nós vamos fazer algo bem bacana para você. Na aula de hoje, nós temos, pessoal, dois grandes objetivos, que é apresentar para você os espelhos esféricos e, é claro, fazer com que você compreenda as imagens formadas por esses espelhos. Mas para você compreender a imagem formada nos espelhos esféricos, vamos fazer uma pequena retomada com relação à aula anterior. Na aula anterior, nós vimos a associação de espelhos planos, que dá para você ter mais de uma imagem com um único objeto, né, se você tiver mais de um espelho. Nós vimos também as cores. As cores, lembre-se, as cores são ondas de frequências específicas. E quando eu junto todas as cores, dá o branco. E a matéria que manifesta o branco é uma matéria em que a luz bate e ela reflete todo. Já a matéria preta, né, o escuro, é uma matéria em que ela absorve todas as cores. É por isso que o preto esquenta, não é verdade? Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Pessoal, aqui nós vamos trabalhar com os espelhos esféricos, os espelhos curvos. Como o próprio nome fala, eles vêm de uma esfera. Essa esfera ela pode ser espelhada por fora quanto por dentro. E é claro, se eu fizer um corte nessa esfera, eu vou ter dois tipos de espelhos. Se eu usar a parte de dentro, ele é chamado de espelho côncavo, e se eu usar a parte de fora, ele é chamado de espelho convexo. Para você nunca mais esquecer, você come com a colher, né? Eu falo colher, né? Alguns falam talher. O alimento ele fica na parte côncava e você lambe a parte convexa. Então isso aqui é côncavo, essa parte é convexa. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho. A esfera, toda a esfera, ela tem um raio. Só que esse raio aqui, pessoal, lembre-se, nós vamos colocar um ponto bem no centro da esfera. Esse ponto será chamado de centro de curvatura. Da distância do centro até o vértice, pessoal, dá o tamanho do raio. E bem no meio nós temos um ponto bem especial chamado de foco. Esse ponto ele é importante porque alguns raios de luz eles batem no espelho e eles refletem e passando por esse ponto. Então esse ponto ele será bem importante. Não esqueça, o raio ele é o dobro da distância focal. Se você pegou isso, vamos apresentar para você aqui os raios notáveis. Caro estudante, para você determinar as características da imagem, você terá dois caminhos. Um deles é usando a matemática, o outro caminho é usando os raios notáveis. Então, assim, cuidado, é importante que você saiba os raios notáveis. Os raios notáveis, pessoal, são alguns raios que eles batem no espelho e sempre seguem a mesma trajetória. Por exemplo, tem um raio notável, que nós dizemos assim que é o raio notável paralelo. Todo raio paralelo vai no espelho, bate e reflete passando pelo foco. Esse raio vermelho aqui, ele vai, bateu, aí o verde passou pelo foco. Tem um outro raio de luz que ele vai, bate no vértice e ele reflete com o mesmo ângulo, né? Tem mais dois raios notáveis ainda que não estão aqui, mas que são os raios, todo raio que passa pelo foco, ele sai paralelo. E tem um quarto ainda que é todo raio que passa pelo centro de curvatura, ele reflete voltando pelo centro de curvatura. Mas vamos lá, olha só, características da imagem. Caro estudante, a maioria dos exercícios do Enem, do vestibular, o do teu professor, eles vão cobrar as características da imagem formada nesses espelhos. Então vamos lá, assim ó. Característica da imagem no espelho côncavo. Pessoal, esse espelho côncavo, ele é o mais chatinho, ele é o mais complexo. Por quê? Porque se você alterar a posição do objeto, algumas características da imagem se alteram, tá? Então, assim, já vou adiantar para você. O espelho convexo é o mais fácil. Ele sempre forma virtual direita e menor. Já o espelho côncavo, dependendo da posição do objeto, ele altera suas características. Então, funciona assim, ó. Pessoal, ó, lembre-se, primeiro para detalhar, o que é o real? O real é uma imagem que pode ser projetada, ela forma fora do espelho. O virtual, essa imagem, ela não pode ser projetada, ela vai formar dentro do espelho. Essa imagem não existe, tá?
A imagem direita é uma imagem de pé. Você está diante do espelho com a cabeça para cima, a sua imagem também estará com a cabeça para cima. Já tem uma imagem invertida, que você fica de pé diante do espelho e a imagem forma de ponta cabeça. Quero fazer um combinado com você, não esqueça disso. Toda imagem que é real, ela é de ponta cabeça. Toda imagem que é virtual, ela é de pé, ela é direita. Beleza? Então, se você pegou isso, lembre-se, ainda tem o conceito de ser maior, menor ou igual. Como eu falei, o espelho convexo, ele sempre forma virtual, direita e menor. Já o côncavo, ele tem lugar que ele forma maior, tem lugar que ele forma igual e tem um lugar que ele forma menor. E é claro que aqui nós vamos representar essas situações. O espelho côncavo, que é o mais chato, quando eu coloco o objeto antes do centro de curvatura, fale comigo assim, ó, a imagem vai ser MERREIN, menor, real e invertida. Só que daí, se eu avançar um pouquinho, ó, menor, real, invertida, só que agora, se eu avançar um pouquinho, colocar ele em cima do C, a imagem forma embaixo do C. Eu sempre faço isso com meus alunos. Ó, em cima do C, você coloca o seu dedo polegar e a imagem estará embaixo. Mesmo tamanho, ó, invertida. Lembra? Toda imagem invertida, ela é real, tá? E se não bastasse, repare bem, essa imagem, ela está na frente do espelho, ela é real, tá? Agora, se eu avançar um pouquinho mais, agora eu coloquei entre o centro de curvatura e o foco. Agora a imagem será MARREIN. Antes do C, ela era MERREIN, menor, real, invertida. Entre o C e o F, ela é MARREIN, maior, real e também invertida. Essas são as características da imagem. Lembre-se, esse é o cara chato. Eu mudo de lugar, alteram-se algumas características da imagem. Se eu avançar um pouquinho mais, aqui em cima do foco, tome cuidado. Esse espelho, assim como as lentes convergentes que você verá mais adiante, em cima do foco não forma imagem. A imagem é dita imprópria, tá? A imagem ela é imprópria, você não define a imagem quando o objeto está em cima do foco. E por último, agora avançando com o objeto entre o foco e o vértice, agora ele forma MAVID. Ei, MAVID é maior, virtual e direita. Então assim, olha para cá, ignorando o centro de curvatura e o foco, você tem MERREIN, menor, real, invertida, entre o foco e o C, MARREIN, maior, real, invertida, e entre o foco e o vértice, MAVID, maior, virtual e direita. Espero que isso te ajude, né? Espero que isso te ajude. É claro, se você compreendeu essa parte, vamos aplicar os conceitos numa atividade? Ele fala o seguinte, um objeto é colocado sobre o centro de curvatura. Podemos dizer que as características de sua imagem será dicas para realizar essa atividade, temos duas opções. Letra A, fazer o desenho. Letra B, olhar nos slides anteriores. Ou ainda você pode acessar isso aqui, ó, e criar a sua imagem. Ei, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a correção do exercício.
Então, querido estudante, vamos fazer a correção do exercício? Lembre-se, eu espero que você já tenha feito e tenha acertado. Se eu colocar em cima do C, lembra né? Você fez isso, a imagem está embaixo. A imagem é do mesmo tamanho, como ela está na frente do espelho, ela é real, eu consigo projetar essa imagem. Mesmo tamanho, né? Ou seja, ela é igual, real e invertida. Sempre se ela for real, ela será invertida. Mas assim, ó, digamos que se você desenhar, né? Digamos que você fosse desenhar. Vamos seguir essa lógica, ó. Todo raio paralelo sempre passa pelo foco, tá? Usando um outro raio de luz, todo raio que passa pelo vértice, ele sai simétrico ao vértice. Cadê você? Opa, só um pouquinho. Cadê? Faltou ele aqui, pessoal. Saiu descoordenado, mas vamos lá, ó. Todo raio paralelo, ele reflete passando pelo foco. Todo raio que passa pelo vértice, ele sai com simetria, ele sai com ângulo igual. E todo raio que passa pelo foco, ele sai paralelo. Repare que todos esses raios, eles convergem para um único ponto. Então, ali está a imagem formada. Assim, então, não esqueça. Você precisa usar uma régua para você fazer isso. Todo raio paralelo sempre passa pelo foco. E se passa pelo foco, ele sai paralelo. E se passa pelo vértice, ele sai com simetria, tá? Ele sai simétrico ao vértice. Beleza? Espero que você tenha pegado essa ideia dos raios notáveis. Olha só, e agora o espelho convexo? Caro estudante, esse é o mais fácil, esse é o mais simples. Por quê? Se você tiver um objeto na frente do espelho, nós dizemos que esse objeto ele é real. E de um objeto real, a imagem sempre será virtual, direita e menor. Tá? Virtual, direita e menor. Esse espelho é o mais simples. Então, o que acontece? Se você colocar um objeto na frente, olha só, por exemplo, uma vela. Vale também os raios notáveis. Ó, todo raio paralelo bate, ele reflete. Como ele é um espelho em que o foco está dentro, você prolonga os raios de luz. Ó, todo raio paralelo, ele bate e sai. Prolongou, passou pelo foco. E ainda, ó, aqui ele usou aquele outro raio notável. Todo raio que passaria pelo C, ele volta pelo C. No encontro dos prolongamentos, ali está a imagem formada. Repare, a imagem está dentro do espelho. Logo, é uma imagem dita virtual. Toda imagem virtual ela é direita. Essa imagem não dá para projetar, ela não existe. Então, as características virtual direita e menor, pessoal, sempre ele vai formar com essas características. Ou seja, ele é simples, porque não é como o côncavo que você altera a posição do objeto, alteram-se as características da imagem. E é claro, né, pessoal, a atividade para você, ó. Ele fala o seguinte nessa atividade. No cotidiano, em quais situações úteis à nossa vida podemos encontrar a aplicação de espelhos esféricos? Caro estudante, pensa no seu dia a dia, aonde você encontra esses espelhos esféricos? Eles podem ser côncavos ou convexos. Você terá um tempo e no retorno nós faremos uma análise, faremos uma correção para ver se você conseguiu interpretar aonde você encontra esses espelhos. Então você terá um tempinho agora.
Então, querido estudante, vamos lá? Vamos fazer a correção dessa atividade? Essa atividade, ela pediu para você, né? Na verdade, não é um exercício, é só para ver se você consegue interpretar, para ver se você sabe onde se encontram os espelhos esféricos. Vale destacar, querido estudante, que um espelho esférico, ele pode ser tanto côncavo quanto convexo. Então, não esqueça disso, ele pode ser côncavo ou convexo. Côncavo é a parte de dentro do espelho e o convexo é a parte de fora. Então vamos lá? Olha só na solução. Pessoal, claro, aqui nós temos diversas situações em que você pode encontrar esses espelhos. Pessoal, assim, ó, você tem lá um espelho quando ele está para fora, assim, ó, pode notar, ele é curvo, mas ele está com uma face curva para fora. Isso aqui, geralmente, pessoal, você utiliza em lojas, é o espelho convexo. E porque o que acontece? Como o convexo, ele sempre forma uma imagem menor, ele compensa dando uma ampliação do campo de visão. Ou seja, você vê mais coisas, tá? Você vê mais coisas. Pessoal, e aqui você tem ainda o espelho, o espelhinho lá que o dentista utiliza. Pessoal, esse espelho, ele é um espelho côncavo. Ele é um espelho côncavo. O espelho côncavo, o dentista, ele coloca o espelho a uma distância do dente em que o dente fica entre o foco e o vértice, para formar uma vide maior, virtual e direita. Ou seja, ele não quer que o dente apareça invertido, não seria legal, né? Então, o dente aparece direito e ele aparece maior. Então, isso aqui é um espelhinho que os dentistas utilizam, é um espelho côncavo. Pessoal, e o espelho de maquiagem? Aqui, pessoal, assim, de verdade, eu nunca peguei um espelho de maquiagem, mas eu sei que ele pode ser tanto côncavo quanto convexo, né? Você pode ter aí qualquer um dos dois espelhos, beleza? Então, pessoal, é claro, né? Mais aplicações dos espelhos, né? Você tem diversas situações, pessoal, como eu falei, lojas, próprio retrovisor, né? Os carros, pessoal, o espelho retrovisor, ele é um espelho convexo. Por quê? Porque ele, como eu já mencionei, ele dá uma imagem menor, então ele amplia o campo de visão. Pessoal, se você pegou tudo isso, essa ideia dos espelhos esféricos, né? Vamos fazer uma retomada do que nós vimos? Primeiramente, você tem que saber que ele vem de uma esfera e você faz um corte. Se você usar a parte de dentro, ele é um espelho côncavo. Se você usar a parte de fora, ele é um espelho dito convexo. Vale destacar que você estuda os espelhos para você caracterizar a imagem. Você vai ter dois caminhos, a matemática e os raios notáveis. E na aula de hoje você viu os raios notáveis. Todo raio paralelo sempre passa pelo foco. E se passa pelo foco, sai paralelo. Se passa pelo vértice, sai com simetria. Se passa pelo C, ele volta pelo C. Então, essa basicamente foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até uma outra oportunidade.